Olá, boa noite a todos que estão presentes aqui, todos os presentes, todos aqueles que estão assistindo na sua poltrona. Hoje, nossa porção da Torá, porção Vaishlach, uma porção muito interessante, onde nós vemos aqui o encontro dos dois irmãos, Jacó e Esaú. Você sabe, às vezes, de vez em quando, tem brigas em famílias, né? As melhores famílias brigam. Só que os dois irmãos também estavam brigando. Então, antes de começar, vou contar uma história do Rebbe, para dar tempo do pessoal entrar, subir. Eu estou vendo aqui o Carlos Eduardo já entrou, Salete Golombinski também, de São Bernardo, Beatriz Palma aqui, de São Paulo, Fabrício Itajaí, ok, joia, Romida Rangel, Itajubá, o pessoal está entrando, legal, boa noite, gente. Então, vamos lá, vou pedir para o pessoal que já entrou para compartilhar, para que possa avisar os amigos que nós já estamos aqui. Emerson Pereira Vinhedo. Muito bem. Gente, contar uma pequena história do Rebbe. Essa história aconteceu em 1950. Em 1950 faleceu o Rebbe anterior, o sexto Rebbe de Chabad, que era o sogro do nosso Rebbe. E o nosso Rebbe, aliás, na época do Rebbe anterior, nos Estados Unidos, na década de 40, anos 40, o judaísmo lá era muito fraco. Tinha muitos judeus, mas eles eram muito praticantes. Tinha paralelamente isso na Europa, o Holocausto, e afetou também de alguma maneira o judaísmo nos Estados Unidos, dos judeus lá. E muitos judeus não guardavam o Shabat. E o Rebbe anterior, ele chegando nos Estados Unidos, ele fez uma campanha para os judeus guardarem o Shabat. E o problema é que tinha muitos judeus que, se eles guardassem o Shabat, eles iam perder o emprego. Ou iam ter que fechar a loja no dia que mais vende. Eles iam ter problemas financeiros. Então, para ajudar essas pessoas, incentivá-los, o Rebbe anterior abriu um fundo de empréstimos sem juros para judeus que guardam o Shabat, que decidirem guardar o Shabat e tiverem algum problema financeiro. A pessoa pegava o empréstimo e pagava em suaves prestações ao longo dos meses, sem juros. O tesoureiro desse fundo chamava-se Yohanan Gordon. E uma vez por ano ele entrava no escritório do Rebbe e mostrava um relatório do fundo, como está o caixa, quantas pessoas pegaram emprestado, quantas pessoas devolveram empréstimo, quem doou para o fundo, um fundo que recebia doações para poder emprestar, e assim por diante. E todo ano o Rebbe anterior olhava o relatório e falava parabéns, muito bom, continue assim, etc. Uma palavra de incentivo, sempre o Rebbe dava. Agora acontece aqui que o Rebbe anterior faleceu. Nosso Rebbe assumiu a liderança, e depois, passando um ano, esse tesoureiro, Yohanan Gordon, ele entrou no escritório do Rebbe para mostrar o relatório para o Rebbe. Naquele ano, o fundo tinha dado um grande upgrade, um grande passo. Ele recebeu mais doações, ou seja, o caixa subiu. Conseguiu, então, fazer mais empréstimos para pessoas. As pessoas devolveram o empréstimo. Então, foi um ano bom, próspero para o fundo. E ele apresentou então, para o Rebbe o relatório. Mas o Rebbe, ele olhou e falou, Yohanan, não dava para fazer melhor? O Yohanan, ele ficou com uma cara assim, né? Ele esperava um parabéns, um muito bom. E o Rebbe falou, não dava para fazer melhor. Ficou sem jeito. E o Rebbe viu que o tesoureiro Yohanan estava sem jeito. O Rebbe virou para ele e falou, Yohanan, antes de dormir, nós falamos o Shema Israel. Isso é uma coisa que todo mundo deve fazer. Todo Benor que se preze também deve fazer o Shema Israel antes de dormir. E o Rebbe continuou e falou, e antes de falar o Shema Israel, nós fazemos um balanço de como foi nosso dia. Afinal de contas, esse dia é um presente que Deus deu para cada um de nós, mais um dia de vida. Então, nós fazemos um balanço para saber e ver se esse dia foi bem aproveitado e se a gente não podia ter feito melhor. E toda noite eu me pergunto, será que eu não podia ter feito melhor? O Rebbe fala, será que eu não podia ter feito melhor, aproveitado melhor esse dia? E aqui, quem contou essa história foi o secretário do Rebbe, Lebel Groner, o nome dele. E esse rabino Lebel Groner, ele falou, imaginem só o Rebbe. O Rebbe é uma pessoa que trabalhava sem parar. Desde o primeiro momento que ele subiu na cadeira da liderança do movimento racídico Chabad mundial e, consequentemente, do movimento do judaísmo mundial. Ele não descansou um segundo, falou o secretário. Uma vez,
os secretários estavam com pena do Rebbe, porque ele estava trabalhando muito, 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 sem parar. Ele ia para casa 4 da manhã, 8 da manhã já estava de novo na sinagoga. E olha, quando chegava em casa, ele não ia dormir direto. Ele sentava para jantar com a esposa, ou tomar um café, e talvez estudar, até que ele dormia, nem dava para dormir direito. Então, os secretários procuraram uma casa, eles acharam uma casa em Long Island, muito bonita, espaçosa. Eles queriam alugar a casa para o Rebbe por 2, 3 semanas. Não ia ter telefone lá. O Rebbe ia poder descansar. Depois que eles conseguiram a casa, eles elegeram um dos secretários mais velhos para dar o convite, para fazer a sugestão para o Rebbe. O Rebbe escutou, ele deu uma risada, falou, me diz uma coisa, o que vai acontecer se ligam para cá alguém pedindo uma bênção para fazer uma operação urgente de vida ou morte? Vocês vão falar para ele, espera daqui a 2 semanas a gente vai perguntar para o Rebbe. Imagina que um rapaz com uma moça, um casal vão se encontrar, vão decidir casar, e eles querem minha bênção para ficar noivos. Vocês vão responder, espera 2 semanas para ficar noivos? E ele falou, me diz uma coisa, quantas cartas chegam por dia aqui que eu respondo? O secretário falou, mas média 250, 300. O Rebbe falou, e quanto que é 250 vezes 2 semanas? Então, quando eu chegar, você vai me apresentar uma pilha enorme de cartas e vai falar, o pessoal está esperando a resposta urgente. Você chama isso de férias? Eu vou ficar aqui. Em 44 anos que o Rebbe foi Rebbe, ele não tirou um dia de férias. Um dia. Não só isso, gente. O secretário, ele contou uma história de que certa vez vieram muitas visitas para o Rebbe de Israel. Muitos judeus de Israel vieram passar as festas na sinagoga do Rebbe. Eles chegaram lá e depois das festas o Rebbe falou, pode avisar que eu vou receber amanhã os visitantes no meu quarto particular. Uma entrevista particular, chamada Yehidut. O secretário falou, olha, Rebbe, muita gente, talvez a gente possa dividir em 2 dias. Ele falou, tá bom, dividir em 2 dias, boa ideia. E assim foi. As pessoas começaram, era terça e quarta-feira. O Rebbe começou a receber as pessoas às 8 da noite. E ele acabou no dia seguinte, 10h30 da manhã. Ele ficou 14h30 recebendo as pessoas no seu quarto, no seu escritório. No primeiro dia. As pessoas às vezes ficavam 3 minutos, 5 minutos, não mais. Era raro alguém que ficasse um pouco mais que isso. Era muita gente, o Rebbe não podia não podia dar atenção mais do que 5 minutos para cada um. E mesmo assim ele ficou até 10h30 da manhã, 14h30 recebendo pessoas. No dia seguinte, o secretário falou, Rebbe, talvez a gente possa adiar as entrevistas para quinta-feira. Ou seja, fez na terça. Na quarta noite, o secretário falou, adia. Ele falou, por quê? O secretário falou, foi muito exaustante para o senhor ontem. Ele falou, olha, eu vou lhe falar uma coisa, as pessoas que vieram aqui, eles são de Israel. Se eu atender eles na quinta noite para sexta de manhã, eles não vão conseguir viajar na sexta, porque vão chegar no Shabat em Israel. E não pode. Então eles vão passar mais um Shabat longe da família. E domingo, que é dia normal em Israel, que as pessoas trabalham, eles vão perder um dia de trabalho. Então, nada feito. Faz hoje à noite. O Rebbe começou a receber as pessoas 8 da noite e acabou no dia seguinte às 11 da manhã. Terceiro Rebbe. E o Rebbe ele falava, será que eu não podia fazer melhor? Antes de dormir ele pensava naquele dia. Será que eu não podia ter feito melhor? Então esse é o nosso Rebbe, gente. Esse era o nosso Rebbe. E esse também é um ensinamento para cada um de nós. A gente tem que pensar antes de dormir. Como é que a gente aproveitou o dia? Será que eu não podia ter feito melhor? Em cada um de nós, especificamente, nós, Bnei Noach, eu acho que a gente tem uma missão importante que Deus deu para cada um de nós, que é divulgar para todas as pessoas no Brasil que estão sedentas por do judaísmo, os preceitos noéticos, o caminho noético, o movimento Bnei Noach. Porque cada vez mais a gente vê e descobre pessoas sedentas por judaísmo, procurando e buscando de cada maneira, cada um no seu formato. Normalmente, uma grande maioria procura fontes não muito confiáveis ou não muito kasher. Então, uma missão importante para cada um de nós, fazer o possível para divulgar isso. Eu acho que é uma missão importante, é isso que a gente tem que pensar antes de dormir. Muito bem, gente. Vamos lá, vamos começar a aula.
Estou vendo aqui o pessoal já está entrando, Daniel de Sertãozinho, Daniel de José dos Campos, legal. Pessoal aqui de Paulo Roberto Singer, Osasco, legal. Pessoal aqui de Goiânia, Dias Dávila, Edson, legal, Edson, tudo bom. Vamos lá, gente, e compartilhem, tá bom? Pessoal que não entrou, para eles saberem. Então, um breve resumo da nossa paraxá, da nossa porção da Torá. Nossa porção, como vocês se lembram, na semana passada, Esaú quis matar Jacó. Jacó então pegou, ele fugiu, foi para a casa do sogro, e assim ele ficou lá muitos anos. Primeiro de tudo, ele ficou 14 anos numa yeshiva do Shem e do Ever. Sem e Ever, filho e netos descendentes de Noé, estudando a Torá. Ah, vocês vão me perguntar, a Torá não tinha sido entregue. Ok, isso é outra história, a gente vai explicar numa outra aula, não se preocupem. Mas ele estudou lá a Torá. Ficou 14 anos estudando a Torá. Depois desses 14 anos, ele chegou em Haran, na Mesopotâmia, para casar. Semana passada perguntamos com quantos anos ele casou. Ele chegou lá aos 77, casou, trabalhou 7 anos, casou aos 84, trabalhou mais 7 anos para pagar fiado a Raquel. Depois trabalhou mais 6 anos por conta, ele foi pastor do rebanho, mas ele tinha uma participação no rebanho. E aí, depois de 20 anos trabalhando na casa do sogro e tio também, ele pegou e voltou para Israel. Então, ele estava já 34 anos longe, fora de Israel, longe da família, sem ver o pai dele, 34 anos. E aí aconteceu o grande encontro entre Jacó e Esaú. Antes do encontro está escrito que Jacó, ele estava com medo. Está escrito, Vayar Yaakov meod vayetzer lo, e temeu muito Jacó, vayetzer lo, e ele estava sofreu. A pergunta é, tanto é que a gente vê que ele fez os preparativos para isso, ele dividiu o povo em 2 acampamentos, colocou metade das esposas de um lado, metade de um outro lado, metade das crianças no acampamento, metade no outro, porque ele falou, se meu irmão, o Esaú, ele me bater, conseguir acabar comigo, pelo menos outro acampamento vai sobrar. E depois ele fez um outro preparativo, ele pegou alguns mensageiros e mandou presentes para o Esaú. Ok? Mandou bois, mandou camelos, mandou uma série de animais. Exatamente. Gente, uma pergunta para vocês aí. Quem sabe quantos animais ele mandou para o Esaú? Ok? Isso é uma pergunta difícil, mas tudo bem. 10% de tudo que ele tinha. Boa, muito bem, Fabiola. 10% do que ele tinha, ele mandou o dízimo, 10%. Agora, quanto que foi esses 10%? Quantos animais no total? Quem está em casa pode abrir aí o Rumash, fazer a conta. Enquanto isso, a gente prossegue aqui na nossa aula. Vocês postem aqui, gente, tá bom? Então, ele mandou uns mensageiros, uma delegação, outra delegação, terceira delegação, e assim por diante. E no momento, só que o Esaú estava vindo com 400 homens para guerrear com Jacó. Esaú estava com muita raiva, 34 anos ele não esqueceu a raiva. Normalmente uma pessoa passa um tempo, ela calma, não é? Você tem raiva de alguém, mas depois de um ano que você não vê ele, 2, 3, 5 anos, chega uma hora, ok, a ira placa. Você não consegue guardar a raiva da pessoa muitos anos. Chega uma hora que você acalma, não é? Natural de um ser humano. O Esaú não. 34 anos ele não viu o irmão, ainda queria matar o irmão. O Esaú, ele fez algumas coisas para não esquecer o ódio com o irmão. Ele se esforçou para não esquecer o ódio. O que Esaú fez? Algumas coisas. Primeiro, está escrito que ele colocou o nome da cidade onde ele morava de Seir, na terra de Edom. Seir em hebraico vem da palavra Sear. Sear significa cabelo, pelo. Isso era para lembrar que quando Jacó entrou para pegar as bênçãos do pai, o que ele fez? Ele colocou cabelo, pelo de cabra aqui. E aí o Isaac apalpou e falou, as mãos são as mãos do meu filho Esaú, são peludas. Então ele colocou isso para não esquecer que o Jacó pegou as bênçãos do pai. Aonde? Na terra de Edom. Ele colocou o nome da terra dele de Edom. Cidade de Seir, na terra de Edom. Edom vem da palavra Adom em hebraico.
O que é Adom? Vermelho. Isso lembra o quê? Quando Esaú ele chegou do campo cansado. Falaram nossos sábios que ele fez 15 anos naquele dia. Matou, assaltou e estrupou. E ele voltou para casa. E o irmão dele, Jacó, estava cozinhando lá umas lentilhas vermelhas. Esaú, o que ele fala? Me dê de comer desse vermelho. E aí ele falou, ok, te dou, mas você vende a primogenitura. Então ele colocou o nome da terra de Edom, para lembrar o vermelho, que o irmão pegou a primogenitura dele. Comprou, mas ele vendeu, mas ele não quis esquecer isso. Ok. Ele teve um filho depois, o Esaú. Colocou o nome do filho de Ahi. Ahi em hebraico é meio irmão. Ele não queria esquecer o irmão. Ele não queria esquecer o ódio pelo irmão. Mas ok, assim foi. E aí eles se reencontraram naquele momento. Deus fez com que o coração, a ira do Esaú se aplacasse. Eles se abraçaram. E não aconteceu nenhuma guerra. O final foi um final feliz, pelo menos naquele momento. E cada um depois partiu para o seu lado. Mas a pergunta que a gente faz aqui, gente, uma pergunta simples. Pergunta simples. Lá em Gênesis, lá no início da porção anterior, da semana passada, quando Jacó partiu, ele saiu da casa do pai dele, estava partindo para a casa do futuro sogro. Está escrito que ele pernoitou naquela noite num local onde futuramente foi construído o Beit HaMikdash, o templo. E ele teve aquele sonho famoso, onde os anjos subiam, os anjos desciam. E Deus se revela para Jacó no sonho e fala: Anohi yeimach ushmantiro bechol Hashem telech velo ezavcha ad Hashem imaciti asher dibarti lach. Eu estarei com você, assim Deus fala para Jacó, e guardarei você aonde você andar. E não vou te deixar, não vou te largar até que eu vou cumprir aquilo que eu te prometi. Deus, ele prometeu lá no início da porção da semana passada, no Gênesis 28 ainda lá. Ele fala o quê? Deus promete, vou te cuidar. Até que eu te trago de volta aqui para a casa do teu pai, você está garantido. Depois ele estava na casa do Labão. E na hora de voltar, Deus se revela para Jacó e fala: escuta, Jacó, chegou a hora de você voltar. Chuva eretz avoterra, volta para a casa dos seus antepassados. Veieimar, e eu estarei com você. Ele tem duas promessas que Deus vai estar junto com ele, que Deus está protegendo. De repente, aparece o irmão, ele fica com medo. Deus te prometeu. Talvez fosse uma pessoa como nós, a gente podia talvez não ter tanta fé, duvidar, não sei, ter medo. Mas Jacó, um tzadik, um justo tão grande como ele, se Deus prometeu para ele, por que ele teria medo? Não dá para entender por que ele teria medo. Certo? Deus te prometeu. Teve um outro que teve medo também, na Torá. Um outro que teve medo de guerrear com alguém. Vocês sabem quem foi? Moisés. Moisés era muito corajoso. Moisés entrava no palácio do faraó na cara e coragem, sem exército, como falam no Rio de Janeiro. Entrava na moral. Ele entrava, tinha lá leões, os leões ficavam com medo de Moisés. E ele falava com o faraó. Ele é muito corajoso, Moisés. Não tinha medo de ninguém. Saiu para o deserto, enfrentou todo mundo. Os amalequitas, enfrentou Sihon, rei dos Emoraitas, que era muito, muito poderoso. Assim, outros reis. Moisés não tinha medo de ninguém. De repente, está escrito que quando apareceu Og, rei de Bashan, aí Moisés ficou com medo dele. Og, rei de Bashan. Moisés ficou com medo. Por que Moisés ficou com medo do rei de Bashan? Então está escrito, os comentaristas explicam, duas explicações. Ele teve medo, não porque o Og era um homem gigante, muito forte, mas sim porque ele tinha alguns méritos. Ele tinha medo dos méritos do Og. E quais eram esses méritos? Então, tem uma explicação mais simples, que esse Og, ele viveu muitos anos. Ele ainda vivia na época do Abrão e da Sara.
A Sara era uma das 3 mulheres mais bonitas que já teve na humanidade, na face da Terra. E ele botou o olho aonde? Da Sara. Gostou da Sara, desejou a Sara. Só que a Sara era uma mulher casada. O que ele fez? Ele esperou uma oportunidade. Quando teve a guerra de Sodoma e Gomorra, e 4 reis poderosíssimos conquistaram a cidade de Sodoma e Gomorra e mais 3, raptaram o sobrinho da Sara, que era o Lot, levaram ao cativeiro. O Og, ele se aproveitou, falou: Abrão, vai correndo pegar o teu sobrinho. Foi pego ao cativeiro, preso de guerra. Corre, corre antes que seja tarde, vai rápido. E aí Abrão foi perseguir aqueles 4 reis. Qual era a verdadeira intenção desse Og? Que o Abrão morresse na mão desses 4 reis, afinal eram muito poderosos, e ele então ia casar com a Sara. Ele tinha interesse, mas no fundo, ele ajudou Abrão. Então ele tinha um mérito, e foi esse mérito que Moisés tinha medo dele. Ok, isso é uma explicação. Tem uma outra explicação, o Arizal fala que Moisés não teve medo somente disso, tinha outra coisa. Og era rei da onde? De Bashan. Bashan você escreve Beit Shin Nun, que são os iniciais do nome Shimon ben Netanel. Foi um grande tzadik na época do Talmud, um homem muito sábio, um grande justo. Os ditos dele estão mencionados no Talmud. E naquele momento a alma desse Shimon ben Netanel estava dentro do Og. Então Moisés teve medo. Ele só guerreou quando Deus virou para Moisés e falou: Al tirar toque biadcha natati oto. Não tenha medo porque eu dei ele na sua mão. Aí Moisés fez a guerra. Então não é que ele tinha medo físico, ele tinha medo dos méritos. E aqui, no nosso caso do Esaú também, tem algumas explicações, alguns comentaristas, mas a gente vai falar de um deles hoje, que diz o seguinte, está escrito, Yaakov fala, está escrito, Vayar Yaakov meod vayetzerlo. E temeu muito Yaakov e sofreu. Vayar temeu, lembra a gente o Pasuk, Ish imove aviv tiral. O homem vai temer o seu pai e sua mãe. Por que ele temia o Esaú? Primeiro, Jacó, 34 anos, não fez a mitzvah de respeitar os pais. Ele estava longe disso. Não somente que ele não fez, aliás, justamente pelo fato de ele não ter feito, ele foi castigado depois também. Porque esses 34 anos, 14 anos ele ficou estudando o Torá, ok. Mas depois 22 anos, esses 20 até o momento que falamos, e depois mais 2 até ele chegar na casa do pai dele em Israel, 22 anos ele não fez a mitzvah de honrar o pai, respeitar e temer o pai. O que aconteceu depois? José que era o filho, digamos assim, escolhido, ou predileto do Jacó, que lhe deu uma túnica a mais, foi jogado num poço, foi vendido para os egípcios. E também ficou 22 anos sem ver o filho. Aqueles 22 anos que ele não honrou o pai, foram os 22 anos que José não honrou também o pai, que ele não viu o filho dele. Foi castigado. Enquanto isso, Esaú, ele honrava muito o pai. Ele era um perverso, mas nessa mitzvah, ele era caprichado, muito caprichoso. Ele fazia essa mitzvah com todo o afinco, muito meticuloso nessa mitzvah, muito empenhado. Você sabe, a gente, quando vai trabalhar, vai para o escritório, a gente bota uma roupa melhorzinha. Vai para uma reunião com o cliente, a gente bota uma gravata, bota uma roupa. Vai num casamento, você se veste bem. Você vai visitar teus pais, ok, você bota uma bermuda, um short, um chinelo, ok? Esaú era o contrário. Quando ele ia trabalhar, ia caçar, ele botava aquelas roupas todas. Quando ele entrava na casa do pai dele, na tenda do pai dele, do Isaac, botava roupa de Shabbat. Ele honrava muito o pai. Está escrito que o pai casou aos 40 anos. Quando Esaú fez 40 anos, ele falou, papai casou aos 40, eu também vou casar aos 40. Pegou 2 esposas. Ele honrava muito o pai. Nesse ponto, ele era muito bom. Jacó não honrava. Ele tinha medo do Esaú por isso. Então, essa é a primeira coisa. Está escrito, Vayar Yaakov meod vayetzerlo. Ele temeu Jacó. Temeu o quê? Ele temeu que ele não tinha mitzvah de temer o pai e a mãe. Depois está escrito, vayetzerlo, ele sofreu. Isso foi um comentarista que lembra o quê? Tem um versículo em Levíticos 18, naquele trecho que fala sobre relações incestuosas.
Lá está escrito, Veishar lachotá lo tikach litzror. Não pegarás a irmã da sua esposa, litzror, para se fazer sofrer. Porque se você casa com duas irmãs, vai ter sempre sofrimento, vai ter briga. Então a Torá fala, não case com duas irmãs para sofrer. E Jacó o que fez? Casou com duas irmãs. Raquel e a Leia, filhas do Labão. Casou com duas irmãs. Mas mesmo tendo sido enganado, ele tinha esse medo? Vamos falar, vamos responder isso. Ok. Mas, na prática, o que aconteceu? Casou com duas irmãs. Ele tinha esse medo. O que acontece? Jacó era antes da entrega da Torá. Então, Jacó não era obrigado a cumprir todas as mitzvot. Somente aquelas 7 mitzvot que foram dadas para Noé. Ele tinha que cumprir. Pela Halachá, pela lei, eles tinham, de acordo com muitas opiniões, eles tinham uma categoria de Benor, os patriarcas. Ele não era obrigado a cumprir 613,7. Ok? Aqui, sendo que elas eram filhas por parte de pai e não por parte de mãe. Nesse caso, não era proibido para ele casar. Um Benor, ele tem 6 relações incestuosas proibidas, ok? A mulher do pai, uma mulher casada, homossexualismo, animais, a irmã, a filha e a irmã por parte de mãe. Ok. Essas são as proibições da Torá para um Benor. Depois a Torá ela acrescenta para os judeus mais algumas também. Uma irmã por parte de pai, um judeu também não pode casar. Certo? Um Benor poderia. Tem problemas, é claro, cromossomo, não é aconselhável, nem prima. Mas eu estou falando pela Halachá, não pela genética, não pela ciência, não pela saúde. E ele aqui, o que acontece? Como Benor, ele poderia casar. O que aconteceu aqui, o que levou ele, na verdade, a casar com as duas irmãs? A pergunta é o seguinte, ele cumpria, Jacó, todas as mitzvot. Está escrito que ele fez tudo. Tudo que ele podia fazer, ele fez. Comeu matzá em Pesach. Mesmo que eles não tinham ido para o Egito ainda, ele comeu matzá em Pesach. Escutou shofar e Rosh Hashanah. Fez tudo. Jacó fez tudo. Assim como Abraão e Isaac também fizeram. Por que essa mitzvah ele não cumpriu? Casou com a irmã. Então o Rebbe ele dá uma explicação aqui fantástica. Muito interessante. Ele fala o seguinte. Isso que ele cumpria todas as mitzvot era um capricho a mais. Como um Benor. Um Benor, ele tem 7. Ele quer fazer mais as outras? Ele pode. É um capricho. Ele faz como voluntário para Deus. Um presente que ele dá para Deus. Não uma obrigação. É um presente, é um capricho a mais. No momento que esse capricho dele está prejudicando uma outra pessoa, aí esse capricho já não é mais capricho. Já não pode fazer. E no caso de Jacó, o que aconteceu? Ele chegou lá na casa do sogro e falou, eu quero a Raquel. Ele prometeu para a Raquel, a gente vai casar. E por 7 anos ele trabalhou para a Raquel. E faziam planos. Raquel, a gente vai casar, a gente vai ter filhos. Vamos educar eles assim. Vamos morar aqui. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. 7 anos namorando. 7 anos conversando. Olha, daqui a 7 anos nós vamos casar. E a gente vai ter uma família. Então, tinha um sonho dos dois. De repente, ele casa e era Leia. Se ele fosse cumprir o capricho dele de não casar com 2 irmãs, ele ia estar magoando muito a Raquel. Ele ia estar descumprindo também a promessa que ele fez. Então, no momento que ele vai magoar outra pessoa por causa do capricho dele, já não é mais capricho. Já não é mais capricho. Então, ele falou, eu preciso casar com ela para não magoar ela. Ele abriu mão do capricho dele, da devoção ao serviço a Deus que ele tinha, que para ele não era uma coisa pequena. Imagina para o Jacó, o patriarca Jacó, não era uma coisa pequena servir a Deus. Porque ele serviu a Deus todos os dias, minutos e instantes da vida dele. Para ele abrir mão disso foi muito difícil. Mas para não magoar uma outra pessoa, ele falou, eu não posso assumir um capricho para mim se eu vou magoar uma outra pessoa. Essa é a visão do Rebbe. E daqui, gente, a gente aprende muita coisa boa, muita coisa interessante. Primeiro, uma coisa que a gente aprende. O Rebbe ele fala que nessa mesma Sihá, que Bnei Noach, eles receberam sobre si algumas coisas. Ok?
uma das coisas que eles receberam depois do dilúvio é de não enganar, é de não fazer, de algumas coisas. Uma delas era não enganar. No momento que a sociedade Bnei Noach, a sociedade, ela recebeu sobre si certas condutas, de acordo com a Torá, aquilo se torna lei para Bnei Noach. Então, por exemplo, antigamente era permitida a poligamia. Jacó casou com 4 esposas, não é? Rei Davi tinha 8, 7 esposas, 11 concubinas. Não vou nem falar do rei Salomão. Era permitido. Hoje em dia, a sociedade... Ok, teve um rabino Gershon Mora Golá, o Luzeiro do Exílio, quase 1000 anos atrás, ele proibiu na Torá. Historicamente, essa proibição para um judeu, um Benor talvez poderia casar com mais de uma esposa. Mas como a sociedade moderna assumiu sobre si não ter isso, é considerado adultério, por exemplo, então hoje é proibido para um Benor ter 2 esposas, porque a sociedade moderna proíbe. Talvez você pegue esses países no Oriente, onde lá existe um costume da pessoa ter mais esposas. Talvez lá não seria proibido na Torá, pela Torá, um Benor ter mais de uma esposa. Hoje em dia tem. Porque a sociedade não proíbe, certo? Então, no momento em que um Benor, a sociedade assumiu um certo tipo de conduta, é uma conduta boa e positiva, então isso se torna uma lei para Bnei Noach também. Essa lei da sociedade se torna uma conduta. Ok? Mas uma coisa importante que a gente aprende daqui, gente, é o seguinte. A gente não pode fazer nossos caprichos às custas dos outros. Ao que eu me refiro? Um dia eu recebi um e-mail de um rapaz Benor, um jovem, que mora com os pais. Ele se tornou um Benor. E ele queria ser mais diligente no cumprimento das mitzvot. Quis começar a comer kasher. Os pais não são Benor, muito pelo contrário. São idólatras. E o filho parou de comer a comida que a mãe fazia, a carne não era kasher, aquilo. E começou a dar conflitos em casa. Ele mandou um e-mail. Falei, meu amigo, no seu caso, você tem a mitzvah de não comer kasher. Porque assim como Deus, ele quer esse presente, no seu caso, ele quer que tenha paz no seu lar, que você respeite seus pais. Um dia você vai casar, vai ter sua residência, seu lar. Você vai poder fazer seus caprichos, mas não na conta dos seus pais. Porque isso ofende os pais. É claro que você consegue explicar, e a mãe entende sem problemas. Ok. Mas se isso causa um desgosto em casa, então a Torá fala para você dar prioridade à família e não aos seus caprichos. Às vezes, você tem pessoas muito, muito diligentes. Eles querem ser muito caprichosos em todas as mitzvot. Estudam e rezam o tempo inteiro. Se isso é do lugar da família, se ele começa, até por causa disso, discutir com a esposa, por exemplo, começa a ser na conta dos filhos, então com certeza ele não está no caminho certo. Porque ele não pode receber um capricho a mais na conta dos outros. Que exemplo melhor a gente tem do nosso patriarca Jacó? Que ele abriu mão do capricho dele, que não era uma coisa pequena, e casou com a segunda esposa, mesmo que na Torá tem lá na frente uma proibição, naquele momento ainda não era proibido, para não magoar uma outra pessoa. Então, com que direito a gente tem de fazer esses caprichos, entendeu? Na conta de outra pessoa. É claro, gente, tem coisas que são linhas vermelhas. Se seu pai e sua mãe falam, olha, vamos na igreja, aí já não é um capricho. Aí são as 7 mitzvot, idolatria, você não pode. A Torá fala o seguinte, você tem os 10 mandamentos. O 4º mandamento é guardarás o dia de Shabat para santificá-lo. O 5º mandamento é honrarás teu pai e tua mãe. Os sábios perguntam, por que antes vem Shabat e depois honrar os pais? Porque no caso do judeu, que ele precisa guardar o Shabat, se o pai ou a mãe fala, viola o Shabat, ele não escuta o pai e a mãe. Primeiro vem o mandamento de guardar o Shabat. O pai e a mãe também têm que guardar o Shabat e respeitar as mitzvot. Então, quando é contra aquilo que está na lei, aí não tem jeito. Aí não dá para abrir mão. Seu pai e sua mãe falam, vamos hoje na igreja, você não tem como ir. Idolatria. Não pode. Então, tem coisas que são linhas vermelhas. Mas aquilo que é capricho, a pessoa tem que ter um jogo de cintura, tem que saber lidar com esses assuntos. Correto? Eu vou contar uma pequena história antes de finalizar. E depois, pessoal, quem quiser fazer algum comentário, tá bom? Eu quero ver se alguém já descobriu quantos animais tem. Deixa eu ver se alguém postou aqui, gente.
Quantos animais? Não estou vendo ninguém aqui. Ninguém tem uma pequena ideia, gente? Essa é uma pergunta difícil também, né? Não vamos aqui desmerecer nossa comunidade Brendor, porque realmente é uma pergunta que nem qualquer um sabe. Bom, uma aqui falou 5.000, eu não vou falar nem o nome de quem é, porque está muito longe disso. A Valdete, 490 animais. Não, Valdete, foi menos. Foi menos, a gente conta lá, tem um pouquinho menos. Quem tem menos do que isso. Quem mais? Deixa eu ver aqui. Bom, não estou vendo mais nenhuma postagem referente aos animais. Daniel Honório, 550. Não, Daniel. Tá frio, tá frio. Mais para baixo. Menos. Bom, enquanto vocês vão postando aqui, eu vou contar uma pequena história. Tinha um senhor... 603 é o número das mitzvot, certo? Tinha um senhor que morava em Nova York. Se não me falha a memória, o nome dele era Abba Plinsky. Sobrenome Plinsky, eu acho que era o nome dele. Não tenho certeza, mas assim, minha memória também, eu acho que é. Ele era um comerciante de selos. Naquela época, tinha pessoas que comercializavam selos, colecionadores, ganhavam dinheiro com isso. E certa vez, ele foi fazer um negócio com um judeu em outro estado, acho que era na Filadélfia, se não me falha a memória, alguma coisa assim. Ele viajou até lá, pediu uma bênção para o Rebbe, viajou até lá. Parece era um negócio que podia ser um bom negócio. Sentou com o homem, mas não conseguiram chegar num denominador comum. E o negócio não saiu. Bom, esse Abba Plinsky era um Hassid do Rebbe, um aluno do Rebbe, devoto do Rebbe. E ele sabia que se Deus juntou ele com aquele outro judeu, não é por acaso, não é para ganhar mais alguns dólares. Mas tem uma missão ali. Então ele começou a pegar esse cliente, esse outro comerciante de selos, começou a aproximar ele. Ele mandava de vez em quando para ele algumas coisas para ele estudar. Depois de um tempo, esse homem mudou para Nova York. E aí quando ele mudou para Nova York, esse Hassido, o Abba Plinsky, ele via para a casa dele e falou, olha, por que você não come kasher? Você vai comer kasher? Ele falava, mas kasher é caro. Ele falou, não, mas eu te ajudo então, eu vou comprar para você comida. Ele falou, mas onde você vai comprar? É longe e tal. Eu preciso de marmita, eu não sei cozinhar. Eu tenho que ter comida pronta, por favor, não insista. Mas o Abba Plinsky insistia para ele comer kasher. Ele falou, não se preocupe, eu vou resolver seu problema. Eu vou te trazer toda semana aqui 14 marmitas para 2 refeições diárias, você vai comer kasher. No almoço e na janta. Ok. Um amigo dele falou, tá bom. E esse Abba Plinsky, ele viajava, uma vez por semana ele saía mais cedo do trabalho, trabalhava meio expediente. Saía mais cedo. Pegava o metrô desde o Brooklyn e ia até o outro lado da cidade. Levava quase 2 horas para chegar no outro lado, com a condução que tinha naquela época. De metrô, ônibus, andava uma parte a pé. Porque somente no outro lado da cidade, era o único local em Nova York, naquela época, 1900 e não sei quanto, lá vai fumaça, que vendia quentinha pronta, congelada, para a pessoa comer. Ele andava, era muito caro, ele gastava 25%, 30% do salário dele para comprar aquelas quentinhas. Não era nem o dízimo que ele gastava, era quase 30%. Depois voltava carregando aquelas 14 quentinhas, todo aquele trajeto, e entregava para mim. E aí passava um tempo e tal, e o amigo falava, por favor, não insista, não traga, eu como. Eu me viro aqui, eu como. Mas ele insistia, ele trazia, e passou-se assim vários meses. E o amigo sempre insistia para ele, não precisa trazer, não faz isso por mim, por favor. Tal. Até que um dia o amigo veio e falou, olha, por favor, para de comprar, eu não estou comendo. O Abba Plinsky falou, você não está comendo? Imagina, faz quase um ano que eu estou saindo mais cedo do trabalho, perdendo meio dia de emprego, eu perco dinheiro com isso, e eu ando 2 horas de ida, 2 horas de volta, mais não sei quanto tempo lá, quase 5 horas do meu dia eu fico esperando lá, gasto 30% do meu salário para você comer kasher, e você não está comendo. Por que você não está comendo? Ele falou, é salgada. Comida salgada. Ele falou, ai, ele estava quase enforcando a pessoa. Ele falou, mas escuta, o que você faz com a comida inteira? O que você faz com a comida, então? Ele falou, meu cachorro adora. Abba Plinsky. Ele não sabia o que fazer.
Ele não sabia se enforcava o homem, se ele se enforcava. Ele voltou chorando para casa. Mulher, você não acredita. O que aconteceu? Olha, estou totalmente desapontado. Que coisa, ele chorou. Ficou de cama uma semana. Uma semana ficou de cama. Ok, passou-se alguns anos, vários anos. E o Abba Plinsky morava no mesmo bairro onde fica a sinagoga do Rebbe. E tinha um comitê lá, um grupo que eles organizavam Shabbat para jovens estudantes judeus. E naquele Shabbat, o que eles faziam? Traziam muitos jovens de universidades para aquele bairro, distribuíam eles em casas de pessoas que moravam no bairro. Eles dormiam e comiam nessa casa, iam rezar na sinagoga, tinham aulas, tinha uma programação inteira. E chegou na casa do Abba Plinsky, o Abba Plinsky não estava. Um jovem bateu na porta, a esposa recebeu ele, aqui está teu quarto, vem, senta, come alguma coisa, botou alguma coisa para ele comer. O jovem falou, eu não vou comer nada aqui. Ela falou, por que não? Escuta, pode comer, não vou te cobrar nada, come. Falou, não vou comer nada aqui. Falou, mas o que foi? Falou, não, eu sei que vocês estão me trazendo aqui para fazer com que eu fique religioso, fazer minha cabeça, eu já sei de tudo. Eu não quero ser um religioso. E sendo assim, você vai me dar de comer, e aí eu vou ficar te devendo, e vocês vão, eu não quero nada. Falou, não se preocupa, você pode comer, ninguém vai te pressionar a ser religioso, nada disso. Aí ele acabou cedendo, começou a beliscar o bolo, alguma coisa que ela colocou para ele comer. E ela perguntou, me diz uma coisa, meu jovem, o que te trouxe até aqui? Por que você veio passar Shabbat? Você está com tanto medo da gente? Por que você veio passar o Shabbat conosco? Falou, sabe, eu estava na universidade e tinha lá um cartaz pendurado sobre esse Shabbat. E meu avô sempre falava que nesse bairro, né, onde mora o Rebbe, tem os Hassidim muito estranhos, especiais, assim. Tem gente muito especial. Porque meu avô, ele tinha um amigo que toda semana trazia para ele comida. E ele dava para o cachorro. Mas o homem, ele se esforçava tanto, gastava uma fortuna para o meu avô, só para o meu avô comer caché. O meu avô dava para o cachorro, porque a comida era salgada. Mas ele falou, olha, um dia vale a pena você conhecer essas pessoas. Então, vim, eu estou aqui. A esposa do Abba Plinsky deu um sorriso e falou, você sabe o nome dessa pessoa? Ele falou, não me lembro, não. Ele falou, daqui a pouco ele vai entrar. E o Abba Plinsky entra em casa, o rapaz, ele pula em cima do Abba Plinsky, abraça ele, né? E passou o Shabbat. Ele não voltou para a universidade, esse rapaz. Ele ficou lá, depois foi estudar no Yeshiva, montou uma família racídica bonita. Mas por que eu contei essa história? Um Hassid é aquele que abre a mão de suas coisas em prol dos outros. É como Yaakov, era um Hassid. Ele abriu a mão dos seus caprichos em prol dos outros, em prol da Raquel. Então é muito fácil a gente cuidar da gente, né? Eu preciso, eu quero aquilo. Em primeiro lugar, o que seu próximo precisa? E Abba Plinsky era um exemplo disso. Gastava 30% do salário quase. Viajava não sei quantas horas, toda semana, só para que o outro pudesse comer um caché. Então, isso é ensinamento para cada um de nós, gente. Cada um de nós, a gente tem que pensar no próximo. Deus escolheu cada um de nós para conhecer a verdade, não é? A gente não pode ficar nos nossos caprichos somente, a gente tem que ensinar os outros também. Ok. Gente, vamos lá. Alguém pergunta alguma coisa aqui? Vamos ver. 17? Não tinha 17, tinha mais. 540 tinha menos, 550 tinha menos, 45 tinha mais, 540, 12, 480, 355. Oh, aqui, pessoal, tem gente aqui que acertou. Andresa Marinho, 250. Diomar de Andrade, 250. Parabéns. 250 animais ele mandou. É isso aí. 250 animais. É exatamente o número de sacrifícios que nós temos na porção de Pinhas, um trecho da Torá que fala sobre sacrifícios. Lá tem 250 sacrifícios. É isso aí. Muito bem. Mas foi o primeiro dízimo. Sim, isso aí. Muito bom, gente. Aqui, então, o Jonatas aqui ele pergunta alguma coisa sobre Yaakov deu dízimo a Esav,
para cumprir sua promessa feita em Beit Kel. Exatamente. Quando ele estava saindo, boa, Jonatas, bem lembrado, isso aí. Quando Jonatas estava saindo, quando Jacó, ele estava saindo, fugindo de casa, indo para a casa do Labão. Então ele, depois que teve o sonho dos anjos, Deus prometeu que ia cuidar dele. Ele colocou lá um monumento, ungiu com óleo em cima desse monumento. Ele falou: tudo que o Senhor me dá, Jacó falou para Deus: dizimar, dizimarei para vós. Dizimar, dizimarei para vós. Então ele cumpriu aqui a promessa do dízimo. Ele deu para o Esaú. Só que tinha outra coisa. Quando ele falou dizimar, dizimareis, ele usou 2 vezes a palavra dízimo. Porque ele prometeu dar 20%. Não 10. E assim está escrito realmente na Halachá, na lei, que aquele que o mínimo é 10. Mas aquele que é bem generoso, 20%. Né? Muito bem. Bem lembrado, Jonatas. Gente, ok. Foi um prazer estar com vocês. Eu queria deixar aqui um lembrete. Já foi definido o local, um sítio lindo no município de Santa Bárbara, aqui perto de São Paulo, 50 minutos de São Paulo, vindo pela Dutra, fica perto do pessoal do Rio, o pessoal de Minas Gerais. Um lugar lindo, lindo, lindo. Tem lá 300 leitos, 300 lugares. Então, as vagas são limitadas. Hoje já começou a ligar a gente para cá e mandar e-mail para se inscrever. Vai vir um Rabino Boaz de Israel. E eu aconselho todo mundo a vir no seminário que vai acontecer dia 11 a 13 de fevereiro. Dia 11 é um domingo, começa a programação logo de manhã, com o café da manhã, com as atividades com os rabinos. Dia 10, que é no sábado, o sítio vai estar aberto para quem quiser passear um pouquinho, ficar lá. Mas a programação mesmo começa dia 11, ok? Que é no domingo. E as inscrições, aqueles que se inscrevem antecipadamente até o dia 10, ou até acabar as vagas lá, tem um desconto de 20%, 4 prestações de 105, ok? E eu espero ver todos vocês lá, porque é um lugar vai ser uma coisa muito especial. O seminário sempre é muito inspirador. No ano passado, aqueles que vieram podem testemunhar. Foi algo muito, muito especial. Então, eu espero ver todos lá, se Deus quiser. E até semana que vem. Um abraço a todos, boa noite.